Vamos falar mais uma vez de Herzog nesse canal. O filme em que o ator principal ameaçou em largar as gravações no meio, o diretor ficou desesperado, pegou uma arma e disse: olha, se virar as costas, eu te dou um tiro e me suicido. Hoje existe essa história, de que o ator principal foi dirigido à mira de um revólver. Estou falando de Aguirre, A Cólera dos Deuses, filme interpretado pelo psicopata do Klaus Kinski e dirigido pelo maluco do Werner Herzog. Uma dupla de psicopata gênio. Para quem assiste o canal sabe que eu sou um grande fã do Herzog, E eu falei do Fitzcarraldo em outro vídeo. Nele eu explico bem quem é Klaus Kinski, quem é Herzog. Se você não conhece, é interessante dar uma olhada no vídeo antes, tá? Nesse outro vídeo eu também falo do livro, A Conquista do Inútil, também o documentário O Preço de um Sonho. E tô devendo muita coisa de Herzog ainda nesse canal, tá? Os documentários como O Homem-Urso, Caverna dos Sonhos Esquecidos, A Visita ao Inferno, Mitos, Cometas e Meteoros, e filmes como Nosferatu, Cobra Verde, Casper Hauser. Ou seja, Herzog ainda vai aparecer muito nesse canal. Mas antes um breve resumo para quem não o conhece. Se trata de um diretor alemão, extremamente versátil, o principal diretor do movimento cinematográfico, o novo cinema alemão. Iniciou sua carreira na década de 70, fez muitos filmes considerados cult e outros nem tanto. Filmes hollywoodianos como Rainha do Deserto, com Nicole Kidman, o Christian Bale fez O Sobrevivente e até Nicolas Cage no Vício Frenético. Também fez uma dezena de documentário incrível, Então, se trata de um diretor fantástico, talvez o diretor vivo mais versátil da história. E hoje vamos falar desse filme, A Cólera dos Deuses, que é considerado um dos seus principais filmes. Lançado em 1972, foi a primeira parceria de Klaus Kinski e Herzog. Então, como sempre, a gente vai visitar cada cena do filme. Se você não assistiu o filme, se incomoda com isso, vê o filme e depois volta, não tem problema. Vamos além de entender o filme, a importância, a gente vai ver a diferença histórica também, Aonde o filme erra, aonde acerta, enfim. O filme começa com os letreiros, que explica que no final de 1560 houve uma expedição de aventureiros que partiu dos Andes peruanos em direção à floresta amazônica. A intenção era de encontrar o tal do Tesouro de Eldorado. E no final do letreiro diz que o único documento que restou dessa desaparecida expedição foi o diário do Frei Gaspar Carvajal. O filme abre com esse mito, com essa mentira. Houve sim essa expedição, no final de 1560, porém não é verdade que a expedição desapareceu, e muito menos que a única informação que tem é o diário do Frei. Existe muita informação sobre essa expedição, a gente sabe muito bem o que aconteceu, inclusive tem muita biografia do Aguirre, mas é compreensível o filme colocar essa informação falsa, deixa o filme mais místico. E essa é a primeira imagem do filme. De fundo há uma narração, A narração com as palavras do Frei Gaspar. No Natal de 1560 alcançamos o último desfiladeiro dos Andes, chegando assim na floresta pela primeira vez. Descemos entre as nuvens. E a gravação, que de fato aconteceu nos Andes, não poderia ser melhor. A forma que foi adaptado às palavras do Frei é de uma forma que parece que é um documentário da época. É um espetáculo. E o trabalho muito complicado, os escravos peruanos são obrigados a carregar esses itens montanha abaixo. O realismo é a marca do filme. E chegando na floresta, eles não estavam preparados para o que viria. A mata é um terror, um inferno. Herzog sempre abordou a crueldade da natureza nos seus filmes, Ele sempre fala que a natureza, o denominador comum da natureza é o assassinato. Herzog tem uma relação muito de amor e ódio com a natureza, é engraçado isso. A dificuldade na locomoção, as doenças, os animais peçonhentos, tudo isso surge junto com a umidade da mata. Como eu disse, é um inferno. E do fundo surge nosso protagonista, Aguirre, o personagem de Klaus Kinski. E não dá para saber se isso aí foi roteirizado ou se era uma das crises de raiva do Klaus Kinski, É totalmente plausível que ele agiria assim, naturalmente. Como eu disse, parece um documentário, a câmera suja, ela é instável. Atores que parecem estar sofrendo de verdade, porque de fato estava, A gravação foi terrível, E o líder da expedição muda os planos. Já morreram dezenas de pessoas e não está funcionando esse avanço na floresta. Vamos fazer o seguinte, a gente se instala aqui e envia o grupo menor rio abaixo para fazer um reconhecimento. O restante espera aqui. E assim é feito. Aguirre e sua filha e mais uma dezena de pessoas descem o rio. E o que seria Herzog sem um rio, hein?
o sujeito que mais gravou a água nessa vida. Mas aí temos um detalhe, tá? Na expedição real havia mais de 150 pessoas junto com a Aguirre. Claro que na gravação foi reduzida, tá? Não seria viável meter 150 figurantes no meio da mata, né? Eles reduzem isso tudo para 40. É compreensível pelo orçamento do filme. E como é de costume nos filmes do diretor, o elenco está em risco. Eles descem as corredeiras nessas chalanas improvisadas e não tinha como dar certo. Uma delas fica presa do outro lado e pronto, a expedição diminui pela metade. O medo se estabelece e eles resolvem abortar essa missão de reconhecimento. Decidem voltar, mas o Aguirre não aceita, ele quer continuar a exploração sozinho. Sozinho não, né? Com um grupo de rebeldes. Eles querem achar o ouro e ficar com tudo para eles. Ficar rico. Quem não for, morre, né? E assim ele faz um motim, uma rebelião. O Frei expõe que, para o bem de Deus, a igreja precisa estar do lado mais forte. E assim ele se junta aos rebeldes. Aqui temos o primeiro problema do filme, tá? Klaus Kinski é um ator muito maior do que qualquer outro nesse filme. Então ele se destaca muito e ofusca os outros. Inclusive até ressalta uma falta de naturalidade. É engraçado ver todo esse realismo e a forma com que o Klaus Kinski atua de uma forma quase caricata. Mas enfim, agora a Aguirre tem a sua própria excursão. A excursão dos ignorantes. Eles descem um rio explorando e destruindo tudo o que encontram. Inclusive, eles carregam esse negro para usar como arma. Quando ele vê os inimigos, eles tiram a roupa e faz ele correr em direção aos inimigos. Claro que qualquer um assustaria com um negro correndo pelado no meio da mata, né? E é engraçado que isso é um fato histórico, eles faziam isso e funcionava, claro que funcionava. Mas é de uma ignorância tremenda. Inclusive, ignorância é a palavra que define esse filme. Ele quebra essa ideia que os exploradores do continente eram geniais, heróis. Esse papo que a escola nos implanta, né? E aqui desconstroem isso. Não passa de um bando de imbecil que não sabia o que estava fazendo. Morria gente todo dia, picada de bicho, desidratação, doença, era uma merda. Atrás de uma ambição de tesouro, um mito, e eles não sabem nem cuidar do barril de pólvora. O filme quer tanto ridicularizar a ideia dos exploradores, tá? Que a gente assiste o rei desajeitado indo no banheiro improvisado. E como é fácil enganar o rei que pede um copo d'água, né? Como eu disse, um bando de imbecil. E claro que nessa época ainda era permitido fazer o que quiser com os animais no set. É preciso ter um pouco de sangue frio para assistir essas cenas. Mas para quem viu Fitzcarraldo, isso aqui é fichinha. E aqui a gente tem o famoso monólogo do Aguirre. Mostra o ápice de sua loucura. E assim vai morrendo um por um. A comida acaba, eles são atacados diariamente. São obrigados até a comer o lodo que vai brotando no canto da canoa. É uma nojeira. A natureza começa a pegar seu espaço de volta, a Aguirre é louco, ele ainda acha que vai chegar no litoral, montar um barco, cruzar o oceano e voltar para o continente. Mas já estão condenados. No filme, sua filha morre por causa de um ataque de índio. Na vida real é um pouco mais dramático, porque ele mata a sua filha. Pra você ver, tá? Na vida real, o Lope de Aguirre era muito pior do que o personagem aí. E agora o filme, para finalizar, usa duas metáforas. A primeira é de um barco na Copa das Árvores, e o segundo é a invasão de micos pelo barco. Eu sei que é uma metáfora, mas eu não sei sobre o que é essa metáfora, tá? A verdade é que eu não entendo as metáforas de Herzog. O engraçado é que ele mesmo não entende, ele sempre fala isso. Ele fala que no Fitzcarraldo, aquela famosa cena dele subindo o barco na terra é uma grande metáfora de algo que eu não sei. Mas enfim, Aguirre se encerra com essa cena da invasão dos micos. Aguirre sozinho esperando a morte. A ideia é que não se sabe o que aconteceu, tá? Porém, na história real, como eu disse, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Inclusive, não é um fracasso tão grande quanto o filme mostra, não. Porque na vida real ele consegue, junto com um grupo, invadir a capital, né? Ele vai para a Venezuela, toma controle de uma cidade, uma pequena cidade, né? Com um golpe político, e ele chega a mandar cartas para o rei da Espanha. Inclusive essas cartas são itens históricos muito bacanas de se ver. Mas não dá para ele, é encurralado pelas tropas espanholas, baleado, esquartejado, e os seus pedaços foram espalhados por aí. Um costume muito bacana de se fazer, né? Mas o que a gente sabe é que essa versão da história de Eldorado é a mais aceita pelo público e pela crítica. Não se foi adaptado muito a história de Aguirre no cinema. Então por isso se trata de um marco, tá? Um filme bem filmado, bem interpretado, tem seus defeitos, tá?
mas é um marco no novo cinema alemão. Então é isso, essa pequena análise do Aguirre, né? Se gostou, dá uma olhada no Fitzcarraldo também, tenho certeza que vai gostar. E é isso, até o próximo e tchau!